Olá, internautas! Muito bom estar com vocês mais uma vez e dessa vez com um programa novo aqui em nossa web TV do site BNews, o BNews Business. Isso mesmo, a gente vai falar aqui no programa sobre economia, sobre bolsa de valores, mercado de trabalho, indústria e tudo que acontece aí nesse cenário do sobe e desce da nossa política quando o assunto se trata de negócios. E para estrear esse programa, a gente traz já um tema polêmico, né? Um tema pelo qual, inclusive, eu venho fazendo algumas matérias e algumas reportagens no site, que é com relação à Petrobras. Petrobras é um assunto nacional, internacional, não só por conta de todo o prejuízo diante das irregularidades aí com o advento da Lava Jato, né? As irregularidades que foram descobertas, um prejuízo que ocasionou aí um rombo de 43 bilhões em nossa estatal. Nossa, talvez nem tanto assim, né? Quem vai poder falar um pouquinho sobre isso, se a estatal continua sendo tão nossa ou não, e o cenário da estatal aqui na Bahia, é o presidente não, vou até corrigir, é o ex-presidente, que agora ele é diretor do Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia, né, o Sindipetro, e também diretor da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros. E eu vou conversar agora aqui, estreando, né, o nosso programa com o David Barcelar, né? Boa tarde e boa noite para os nossos leitores e ouvintes, telespectadores. Bom dia também, de onde você estiver nos assistindo agora. David, muito bom tê-lo aqui conosco, tudo bom? Bem, tudo bem, Carol. Desde já agradecer pela oportunidade ímpar de estar aqui no BNews falando sobre esses temas tão importantes, não somente para nós trabalhadores e trabalhadoras, mas para toda a sociedade brasileira, para o cidadão, cidadã que está nos acompanhando nesse exato momento. Porque, como você colocou, a Petrobras, ela que é um patrimônio do povo brasileiro, que cresceu, surgiu a partir de uma manifestação popular em 1953, com a campanha O Petróleo é Nosso, ela precisa continuar sendo nossa do povo brasileiro. A Petrobras é o tema central, né, de diversas discussões, inclusive no Congresso Nacional. Aqui na Bahia a gente vem sentindo bastante a presença, né, a atuação da empresa em nosso estado, mas a gente pode falar mais hoje de ausência, né? Antes de entrarmos no tópico Bahia, vou deixar isso mais um pouquinho para o final, eu queria falar sobre um tema que todos compartilham, mas nem todos entendem direito, até uma dúvida minha pessoal, que é a tal política de preços da Petrobras. Por que a gente não consegue, de fato, ter um preço reduzido com um país rico em petróleo, com grandes indústrias, seja no acesso ao gás, seja no acesso ao combustível? O porquê que a gente paga tão caro de algo que temos tanto e faz parte de nossas riquezas naturais? Onde é que está a explicação para isso e onde é que está o erro, se é que existe algum erro, quando a gente precisa pagar caro para ter aquele benefício? Bem, Carol, esse é um dos principais temas que nós estamos trabalhando hoje. Ao ponto de, na greve dos caminhoneiros, nós também temos entrado em greve em 2018, junto com eles, justamente contrários a essa política de preços que foi implementada pelo governo Temer ainda, lá em outubro de 2016. Com certeza o cidadão que está nos acompanhando nesse momento vai se lembrar que os preços praticados pela Petrobras não eram praticados da mesma forma que nós temos hoje. Hoje é praticamente uma variação diária dos preços na bomba lá do posto, por conta da variação que há no preço do barril do petróleo no mercado internacional e do dólar. Então nós não tínhamos essa política de preços de 2003 até outubro de 2016. Em outubro de 2016, quando entra o Temer, nós entendemos que a partir de um golpe de Estado, ele coloca o Pedro Parente na presidência da Petrobras, alguém que veio do mercado, por sinal muito ligado a essa área de importação, as famosas trades, que trazem derivados de petróleo aqui para o Brasil, e ele altera a política de preço, fincando os preços de todos os derivados do petróleo, principalmente no preço do barril do petróleo, no dólar e nos custos logísticos que a Petrobras ela tem hoje. Então, você pega esses três elementos e isso faz com que a Petrobras ela estabeleça o preço nas refinarias, dentre elas aqui na refinaria Landulfo Alves, na Bahia. Isso é um prejuízo enorme para a população brasileira e principalmente para aqueles que trabalham com os combustíveis, aqui lembrando os caminhoneiros, os motoristas de aplicativos, porque a pessoa não consegue se planejar. Vamos pegar um exemplo aqui de um caminhoneiro que sai lá de Teixeira de Freitas, a gente estava falando aqui agora há pouco, mais de 800 quilômetros para cá, ele não consegue planejar a sua viagem porque pode haver uma variação de preço durante o dia daquela viagem. Imagine então um motorista, um caminhoneiro que sai do Rio Grande do Sul para Manaus.
Então, essa variação de preço diária é o cúmulo do absurdo. Nós temos denunciado isso, temos propostas para isso e, por sinal, isso vai estar sendo discutido em breve na Comissão de Desenvolvimento Regional, lá no Senado Federal, porque parece que o Congresso Nacional ele quer apresentar uma proposta para o Poder Executivo para acabar com essa brincadeira que, na verdade, faz com que nós paguemos o pato. Então, se comporta, na verdade, como uma empresa que é internacional, mas se comporta como uma empresa privada que tem como parâmetro os preços internacionais, porque quando se fala em logística, se a gente for pensar a Landulfo Alves, é aqui do lado. Exatamente. Né? A Landulfo Alves, ela acho que se produz hoje 50% do que produzia é muito. Você pode depois nos confirmar essa informação. Então, teve uma queda brusca, eu soube que, inclusive, parece que a Petrobras importa, inclusive, alguns insumos, coisas que nós produzíamos aqui. Então, passa, de fato, a ter uma característica de uma instituição, uma organização privada. Pode ser proposital, pode ser um indicativo disso? Sem dúvida alguma. É como aqui nós destacamos na linha do tempo. A partir de outubro de 2016 que isso começa a acontecer. Como um projeto, né? Exatamente. O governo naquela época e também agora tem um plano de negócios e gestão que prevê a venda, no caso da RLAM, da RNEST e outras refinarias, na verdade estamos falando de 7 refinarias, a venda total delas. Para isso, ser viável para um investidor internacional, é necessário que o governo federal ele estabeleça uma política de preços baseada nos preços internacionais, principalmente do barril do petróleo e fincado no dólar. Isso favorece que o investidor venha para cá. Além dessa questão da política de preços, você destacou algo aqui interessante, é inadmissível que nós tenhamos uma capacidade de refino em todo o Brasil, de nós processarmos petróleo e refinarmos 2.400.000 barris de derivados de petróleo por dia. Hoje nós estamos com as nossas refinarias com a capacidade ociosa grande. Ela tem um fator de utilização das refinarias de apenas 70% daquilo que ela poderia estar refinando. Então nós estamos falando aqui que hoje, diariamente, nós estamos importando derivados na monta aí de 400 a 600 mil barris de derivados de petróleo por dia. Quem ganha com isso? A Petrobras não ganha. O cidadão, a cidadã, com certeza não, porque esses preços estão baseados no mercado internacional. Hoje, quem tem ganho com isso, principalmente com relação ao diesel, são refinarias ligadas ao mercado norte-americano, principalmente a esse país que nós entendemos que é um país imperialista, que somente com diesel no ano passado ganhou mais de 37 bilhões de dólares importando ou exportando derivados, no caso do diesel, para aqui para o Brasil. É inadmissível, então esses problemas, política de preços, redução da capacidade de refino das refinarias, isso faz com que nós tenhamos esse problema aqui. Então, o que nós estamos apresentando como proposta? Nós utilizarmos a capacidade máxima dessas refinarias, porque a partir do momento que você utiliza a capacidade máxima dela, você aumenta a sua produtividade e, consequentemente, você reduz o custo unitário de produção de qualquer derivado. E, além disso, nós temos o repasse, né? Na hora de repassar. Exatamente. E, além disso, você garante, o que nós estamos propondo, garantir que esse reajuste ele não seja diário. Que nós tenhamos uma variação dos preços como nós tínhamos até 2016. De 2003 até 2016, o cidadão, a cidadã, vai lembrar aqui que não havia variação da gasolina, do diesel, do gás de cozinha, exatamente no momento em que se variava o preço do barril de petróleo no mercado internacional. Isso pode ser feito de forma mais tranquila, como foi feito em períodos anteriores, e aqui lembrando principalmente nos 2 mandatos do governo Lula e no primeiro mandato do governo Dilma. No segundo, ela já comete alguns equívocos com essa política de preço, quando segura demasiadamente os preços aqui no mercado nacional, importando derivados a mais de 100 dólares e vendendo aqui por um preço mais barato para segurar a inflação no país. Então isso, como diz minha mãe, não precisa ser nem 8 nem 80, né? Tem que ter um equilíbrio na questão da política de preço. E aí foi inevitável. Parou-se de produzir, porque você não tinha mais essa capacidade de produção, vendeu o que tinha, pronto. E hoje isso justifica que não se vende, porque não se tem mais essa capacidade de produção, não tem nem por que fazer isso, já que você comporta tudo do mercado externo. Trazendo um pouco isso, o que é preocupante, a Fafem, inclusive, né, fechou agora, encerrou as atividades dia 31 de janeiro, e na segunda-feira, inclusive agora, a Petrobras ela já colocou à venda 27 campos maduros terrestres no Espírito Santo, e já anunciou também o início do processo de venda de 8 refinarias, da rede de postos no Uruguai, a redução no capital da BR Distribuidora, a saída do setor de termoelétricas, diminuição nos investimentos em energia limpas e a venda da transportadora associada de gás, a TAG.
E isso ainda tem a nossa RLAM, né, a refinaria Landulfo Alves de Mataripe, a refinaria hoje que está abaixo dos 50% de produção. Eu produzi algumas reportagens com relação a possíveis compradores. A Shell era um dos grandes compradores, é uma multinacional, iria comprar 60% e ainda ficariam uns 40% para a estatal, né? Quer dizer, seriam uns 40% ainda nossos. Parece que já mudou até esse cenário, não é isso? Infelizmente, com a mudança da presidência da Petrobras, saiu Pedro Parente, que nós conseguimos derrubar com aquela greve, os petroleiros juntos com os caminhoneiros. Veio agora o Roberto Castelo Branco. Por sinal, foi até meu colega no Conselho de Administração em 2015, que ali na época eu fui eleito pelos petroleiros e petroleiras para aquele cargo. Então ele muda esse projeto. Por sinal, uma entrevista muito lamentável em janeiro desse ano, 2019, quando ele assume a presidência da Petrobras, ele disse que o maior sonho dele como presidente da Petrobras é vender toda a Petrobras. Uma incongruência enorme. Eu tentei até entrevistá-lo, consegui falar com a assessoria de comunicação da Petrobras, que informou, infelizmente, que no momento ele não vai conceder entrevistas. Na verdade, que tem uma fila de pedidos para entrevistas. A gente segue na fila com espaço aberto, óbvio, para entrevistar o presidente. E já solicitei, inclusive, via e-mail, via telefone, via um vídeo ou um posicionamento que a gente possa colocar aqui e passar para os telespectadores. O que a gente tem em mãos hoje, como justificativa deles, é esse plano estratégico, né, para contemplar a gestão, que é de 2018 a 2022, onde será necessária essa readequação, até para manter, né, e poder suprir aí os cofres públicos da Petrobras. Interessante, cofres esses que não foi a população que mexeu, né? Então, a gente acaba respondendo por isso de alguma forma. Mas voltando para a refinaria, esse projeto mudou a possibilidade de se vender ela por inteiro. Exatamente. Nesse novo projeto que ele anunciou também nessa entrevista, não só a RLAM, mas 7 refinarias, ele coloca elas 100% à venda. Nós estamos falando aqui de deixar de termos uma empresa pública controlada pelo governo federal, que hoje abastece sim todo o norte e nordeste do país, falando aqui da refinaria e da refinaria Abreu Lima em Pernambuco, e entregarmos essas duas refinarias, por exemplo, aqui no Nordeste, com a refinaria lá no norte do país, em Manaus, a REMAN, para o mercado privado. Óbvio que a iniciativa privada, ela não vai querer, em hipótese alguma, entregar derivados de petróleo nos rincões do país, em lugares remotos. E estamos falando aqui de uma venda casada da refinaria, como você citou aí, com a BR Distribuidora, que é quem entrega esses derivados de petróleo, gasolina, diesel, gás de cozinha, Liquigás, para a população brasileira. Então é algo assintoso que nós estamos assistindo. Felizmente, nós temos tido diversas ações, né, tanto políticas no Congresso Nacional. Interessante que o Castelo Branco ele tem se recusado a fazer entrevistas, mas também tem se recusado a participar de audiências públicas no Congresso Nacional. Como é que está o acesso de vocês? Porque é importante que vocês levem essas propostas também. Sim. Né? Como é que está esse acesso de vocês no Congresso, junto inclusive ao presidente da República, o Jair Bolsonaro? Como é que se consegue ter essas discussões com eles? Infelizmente, Carol, muito ruim. Com a mudança de governo, e infelizmente ele coloca isso no seu discurso de posse, né? Que ele veio para acabar com os sindicalistas, os socialistas, os comunistas, apesar de nós não sermos comunistas na maioria dos sindicalistas aqui no Brasil. É difícil o acesso ao presidente da República, isso não é uma queixa somente nossa do movimento sindical e dos movimentos sociais, mas também dos próprios parlamentares que hoje estão no Congresso Nacional. Como disse aqui, diversas audiências públicas que ele recusa a participação, não dá nenhum tipo de justificativa, o que fere, por sinal, um poder que deve ser respeitado, que é o poder legislativo brasileiro. Queixas diversas que parlamentares, tanto da Câmara quanto do Senado, têm com relação a isso. Então, nesse caso aí da refinaria, por exemplo, audiências públicas estão sendo realizadas lá. E nem ele, nenhum diretor, nenhum gerente executivo vai às audiências públicas para poderem dar algum tipo de explicação, porque nós entendemos que nessas privatizações, nessas vendas, quem vai perder muito com isso são os municípios onde essas unidades estão instaladas, com arrecadação, com perda de geração de emprego e renda, são os estados, a federação e a própria União Federal. Então, essas explicações precisam ser dadas. Quem ganha com essas privatizações que estão acontecendo? Felizmente, até nós temos tido algumas decisões favoráveis no Judiciário por conta dessa entrega
do patrimônio público brasileiro, desrespeitando a Constituição Federal, desrespeitando as leis federais que garantem que vendas, né, de ativos estratégicos não podem ser feitas da maneira que estão sendo. Até para complementar, né, a decisão, uma delas foi a do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que derrubou a liminar que autorizava a venda da Landulfo Alves. Isso foi agora, né, tem uma semana, o que é uma conquista. A gente espera que esse assunto segure um pouco. Eu não sei, aí vou pegar essa opinião sua, a Petrobras me deu essa resposta, dizendo que houve um atraso, eu até noticiei isso. Não sei se está havendo algum tipo de ação proposital, né? Ou se de fato as coisas já estão realmente caminhando para, não tem jeito, vai ter que privatizar porque a gente já não consegue fornecer, que são insumos principalmente para empresas que trabalham com asfalto, né? Esses insumos chegaram a faltaram, inclusive, ultrapassaram o prazo de entrega, prejudicou algumas empresas aqui no estado. Então, já está havendo, inclusive, essas questões de problemas de prejudicar empresas no próprio estado que dependem desses insumos. Os materiais, os insumos não estão chegando. Tem existido mesmo isso. Eu sei que nesse quesito, sim, porque eu ouvi os empresários, ouvi a Petrobras, que informou que, de fato, houve um atraso, que eles poderiam pegar de outra distribuidora, mas aí o empresário pagaria o frete, né? E não justifica porque ele sempre pegou da Landulfo Alves, que é entrega direto, que é o que você estava comentando, né? Quem que vai entregar? Se você para em um lugar, ou seja, até o próprio empresário vai ter que começar a pagar a conta, né? Sim. E o repasse depois para aquele serviço que for para uma população, paga o dobro da conta ainda. Então, como é que está esse funcionamento? Como é que está o funcionamento hoje da Landulfo Alves? Parou? Como é que está isso? Essa é uma boa pergunta, Carol, porque nós temos denunciado isso já há algum tempo. Lembrei até, só te interrompendo, o CAP, né, o produto. Sim, É um cimento específico, cimento asfáltico, né, de petróleo, se não me engano, que serve para essas empresas que fazem realmente trabalho com asfalto e até construção. Exatamente. Lá no caso da refinaria, a unidade que produz isso é a unidade 32, que está em operação. Esse alerta serve, então, não somente para nós trabalhadores e trabalhadoras, não somente para o cidadão e cidadã que está na ponta, né, comprando os derivados como gás de cozinha, diesel, gasolina, mas também para os empresários. Porque, como aqui colocamos, se vem uma empresa privada e internacional, e aqui como você citou, provavelmente sejam a Shell, a Total, a CNPC, que é uma estatal chinesa, e a Petronas, que é também uma empresa da Malásia, uma empresa malaia. Se essas empresas vierem aqui para o Brasil para comprarem refinarias aqui, dentre elas a refinaria Landulfo Alves, não é somente quem está na ponta que vai pagar mais caro. O empresário brasileiro, e aqui o empresário baiano, que adquire produtos da refinaria Landulfo Alves, sem dúvida alguma, vão pagar produtos muito mais caros. Isso se não deixar de produzir, porque a gente está com um exemplo agora, na Fafem, a Fafem Bahia. Fafem Bahia, Fafem Sergipe e a Fafem Paraná. Uma grande empresa de fertilizantes nitrogenados, a Acron, ela está vindo para comprar essas fábricas, mas ela tem uma produção gigantesca na Rússia. Então ela exporta para todo o país. Se for interessante para a Acron, ela deixar de produzir aqui no Brasil, na Fafem Bahia, na Fafem Sergipe, na Fafem Paraná, que nós estamos barrando a privatização através de ações judiciais, o empresário brasileiro vai ter que importar, vai ter que pagar muito mais caro. A refinaria é a mesma coisa. Se vier aqui uma Total e foi interessante para ela canalizar toda a distribuição dela, toda a produção dela para outros países, como por exemplo na Suécia, que é o 20º mercado consumidor de derivados de petróleo no mundo, os brasileiros aqui irão comprar da onde? Os empresários vão comprar da onde? Vão comprar no mercado internacional a um preço ainda mais vil. Então, é um alerta que nós temos dado à população e a toda a sociedade, não somente a classe trabalhadora, mas também os capitalistas brasileiros, que se preocupem com isso também, porque os preços, sem dúvida alguma, eles irão subir. Isso é premissa de qualquer empresa privada, é redução dos custos de forma brusca e maximização dos seus lucros, e isso, com certeza, vai através do preço que vai para o consumidor, seja ele um cidadão ou cidadã, seja ele um empresário. Isso já soa como um retrocesso, né, para o nosso país, mas já tem impactos reais, né? Com o fechamento da Fafem, com a diminuição da produção da Landulfo Alves, quanto que a gente pode falar aí de desemprego? O que é que isso já impactou? Em números, Carol, lembrando aqui, eu entrei na refinaria Landulfo Alves via concurso público em 2006.
Somente de empregados próprios concursados, nós tínhamos lá 1.400 pessoas. Hoje, com esse movimento, infelizmente, de mudança no mercado e no cenário aqui geopolítico relacionado à indústria de petróleo e gás, nós já só temos hoje na RELAM, empregados concursados, 862 pessoas. Temos uma redução aí de quase 40%, chegando aí a 50%. Com relação a terceirizados, falando só da refinaria. Eu lembro aqui que em 2009 e 2010, nós tivemos ali um pico de trabalhadores e trabalhadoras atuando ali na construção de novas unidades, onde dentro da refinaria nós estávamos empregando ali 10 mil pessoas, terceirizadas e terceirizadas, com grandes obras, com paradas de manutenção e com atividades de rotina. Hoje temos apenas em torno de 1.200 pessoas terceirizadas trabalhando ali. Para quem anda naquela região ali, de Candeias, Madre Deus, São Francisco do Conde, São Sebastião do Passé, percebe muito bem o índice de desemprego ainda mais alto do que aqui na capital. E, consequentemente, o índice de criminalidade também aumentando e muito. Não somente para as pessoas físicas, mas também o índice de roubos na própria Petrobras, onde você tem furos em linhas para roubar combustível, furos em linhas para roubar petróleo, para levar para refinar em algum lugar, pessoas que ficam ali em Candeias, quem circula naquela área já deve ter visto várias e várias vezes, ficam atrás dos caminhões tanque para pegar a gasolina, para poder vender a algum preço e sobreviver. Diretamente na própria vida social da cidade. Isso. Né? E falando de empregos diretos, né? Se você repercute isso na cadeia produtiva, donos de pousadas, serviço, restaurantes. aí é assustador. É assustador. Sendo bem sincero, mas tentando ser otimista, porque eu acho que é o que nos move. Sim. É reversível esse quadro? É possível haver uma reversão nesse quadro? Sim, é nisso que nós mantemos a nossa fé e esperança. Nós estamos tentando conquistar mentes e corações, tanto na sociedade brasileira como um todo, no cidadão, cidadã, que está vendo entrevistas como essa, que desde já parabenizo por essa iniciativa, como as campanhas que temos feito de comunicação para atingir essa parcela da sociedade, mas também para atingir aqueles que estão determinando para onde o país vai. Então, hoje, por exemplo, não só o Sindicato Bahia, mas a FUP, ela está quase que semanalmente no Congresso Nacional, discutindo com deputados, deputadas, senadores e senadoras, e estamos tentando algum diálogo com o ministro de Minas e Energia, que é um almirante da Marinha, o ministro Bento, para que ele possa se posicionar no sentido de defesa do patrimônio público e da soberania nacional. Nem mesmo os Estados Unidos da América do Norte, um país considerado ultra neoliberal, ele privatiza ou entrega setores estratégicos, como o setor elétrico, até mesmo o setor petrolífero, que de certa forma é privatizado, mas tem uma agência reguladora que controla se vende, se não vende, que fiscaliza as atuações ali. Então, estamos tentando fazer com que esses atores eles possam enxergar que petróleo e gás deve ser uma política de Estado e não uma política de governo, como tem sido principalmente do governo Temer para cá. Na verdade, o governo Bolsonaro nós temos visto que é uma continuidade do governo Temer, principalmente com relação à política econômica. Além dessas idas constantes ao Congresso, vocês têm realizado bastante ato aqui em Salvador e terá também no dia 14. Né? Dia 14 está marcada uma paralisação nacional, o Sindipetro está presente também nela. Sim, dia 14 de junho, as centrais sindicais elas chamaram uma greve geral no país. Com certeza absoluta vai ser a maior greve geral que nós tivemos na história. A última que fizemos em 2017 foi uma grande greve geral, essa deve ser ainda maior, por conta dos ataques que nós estamos sofrendo, nós trabalhadores e trabalhadoras. Infelizmente já foi aprovado no governo Temer o limite dos investimentos públicos, a famosa PEC, teto dos gastos, que virou uma emenda constitucional. Aprovaram a reforma trabalhista que retirou, sim, direitos trabalhistas históricos da classe trabalhadora e querem agora aprovar uma reforma da Previdência que não tem nada de reforma, na verdade, para acabar com a possibilidade do trabalhador e da trabalhadora se aposentar, principalmente os mais pobres. E diziam eles que iriam acabar com os privilégios, mas na verdade os privilégios estão sendo mantidos e quem está sofrendo com isso é a população que tem aí uma aposentadoria de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos no máximo. Por isso, principalmente contra a reforma da Previdência, dia 14 de junho, o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras da Bahia
Nós estaremos também nas fábricas, parando as nossas atividades e em algum momento nos reunindo aqui em Salvador com as demais categorias para fazermos esse grande ato aqui em Salvador. Tem algum site, David, ou algum documento, algum abaixo-assinado que vocês estejam pleiteando aí junto à sociedade, pedindo essa colaboração, até para que a sociedade ouça também o que vocês têm a colocar? Eu sempre digo que é importante que todos ouçam todos os lados, né? É importante que ouçam o que o governo tem a dizer sobre essas questões, ouçam os sindicatos, para que a gente tome de fato alguma decisão, alguma atitude com relação a como a gente quer se comportar na sociedade, seja apoiando uma privatização da Petrobras, seja apoiando as atitudes do governo, seja apoiando a Petrobras. Como acessar essas redes de vocês? Dá 3 sites aqui para que o internauta ele possa estar acessando e buscando essas informações. Com relação à reforma da Previdência, nós temos o site da CUT, cut.org.br, onde tem várias apresentações sobre a PEC que está hoje na Câmara, com as críticas que já foram feitas por diversos juristas. Então é interessante que a pessoa possa ir lá e ler, cut.org.br. Com relação a esses temas que estamos falando aqui, sobre soberania nacional, sobre a indústria de petróleo e gás, indicar 2 sites aqui. O site da FUP, que é da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, fup.org.br, e o site do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Zé Eduardo Dutra, que é o INEP, inep.org.br, onde lá nós temos inúmeros artigos publicados a respeito da indústria de petróleo e gás e da importância dela para o desenvolvimento da indústria nacional, para o desenvolvimento da tecnologia, para o incentivo de pesquisas nas universidades e principalmente para a geração de emprego e renda aqui no país e não em outros países, como hoje está acontecendo na China, Singapura, Japão, como tivemos agora aqui na Bahia até, né? A gente já fez várias reuniões do governo do estado nesse sentido, de nós vemos aquele estaleiro gigantesco ali em Maragogipe, São Roque de Paraguaçu, parado, onde poderíamos estar aqui construindo navios, sondas, plataformas, gerando emprego e renda aqui no estado da Bahia. Mas, infelizmente, isso, por conta da nova política na gestão da Petrobras, está sendo feito fora do país. Para que a gente possa finalizar, já te agradecer com antecedência a sua presença, a sua participação aqui, David. Para a gente passar esse recado aí, qual a importância, enfim, da Petrobras para o Brasil? Desde a sua criação com Getúlio Vargas, a Petrobras ela foi fundamental para o desenvolvimento industrial brasileiro. Falar da Petrobras, então, aqui na Bahia é chover no molhado, né? A Petrobras ela praticamente nasce aqui no nosso estado. E se nós temos um polo petroquímico de Camaçari, é porque nós tivemos, antes do polo petroquímico de Camaçari, uma indústria que estava extraindo petróleo aqui de diversos poços do nosso estado. E aqui temos aqui todo o litoral norte do estado da Bahia que vive em função da atividade petrolífera, da produção de petróleo ali naquela região. Isso ali em meados da década de 40, 50. Na década de 50 temos a instalação da refinaria Landulfo ali em São Francisco do Conde. E a partir de então nós temos uma indução da indústria por conta da Petrobras. Vem a Fafem, ali na década de 60 ainda, e a partir daí vem o polo petroquímico de Camaçari. Então a Petrobras ela é fundamental para o desenvolvimento da indústria nacional. Se nós tivermos uma Petrobras fraca, menor, desintegrada, que é o que quer esse novo governo e essa nova gestão da empresa, concentrando apenas as suas atividades na gestão de contratos no pré-sal brasileiro, nós teremos um prejuízo enorme, não somente para os trabalhadores e trabalhadoras, mas para o cidadão e cidadã, que vai deixar de ter essas riquezas do petróleo aqui no Brasil, mas também para o empresariado brasileiro, da indústria naval, da indústria metalmecânica, da indústria metalúrgica, da indústria química e petroquímica, porque esses atores vão sair do Brasil para outros locais. Então, nesse sentido, a Petrobras é de suma importância para o desenvolvimento do país e por isso nós temos uma máxima que a FUP e o Sindicato Bahia sempre usam, de que defender a Petrobras é também defender o Brasil. David, muito obrigada. Eu torço para que, acho que todos nós torcemos para que o desfecho disso seja realmente o melhor para o nosso país. E você leia, se informe, fique sempre atento ao que acontece no país e no mundo e participe aqui conosco no BNews Business. Até a próxima!